Oi, pessoal. Olá, meninas. Eu tenho uma coisa muito séria para falar para vocês. Aconteceu o pior. Sim, a nossa live, por um problema técnico, não ficou gravada. Houve uma queda e a gravação não aconteceu. Então, como eu tenho um compromisso com cada uma de vocês que está aqui no grupo, na nossa comunidade, eu vou fazer tudo novamente. Eu vou gravar todo o processo para que vocês possam acompanhar em detalhes. Então, quem estava na live fez aquela pintura. E agora a gente vai fazer de novo a mesma pintura, mas nesse novo momento. Eu peço mil desculpas porque é uma coisa que estava além do nosso controle, certo? Então, bora lá. Vou começar o meu sharing do meu espaço e vai dar tudo certo. Olha só, aqui está o nosso set de pintura. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer flores em homenagem às nossas mães. Eu tenho aqui os meus dois copos com água, a minha paleta que eu uso no meu curso. E aqui, então, nós não vamos usar todas as cores. Nós vamos usar esse amarelo, que é um amarelo mais vivo, pode ser um amarelo de cádmio, um asa, um gamboa, que você tiver. Aqui nós temos um vermelho, que é um vermelho mais fechado, mais rosado. Então, se você tiver um rosa, um alizarin crimson, um lake, é esse o vermelho. Aqui um azul mais aberto, tipo um cerúleo, um azul cobalto. E aqui um azul da Prússia, que é um azul mais fechado, pode ser um ultramar também. Então, nós só vamos usar essas quatro cores hoje. E vamos começar? Antes, eu queria falar um pouco sobre a aquarela floral. A aquarela floral, ela tem muitas possibilidades. E você pode, como eu até coloquei no material que eu mandei para vocês, eu falo que a aquarela, ela pode ser uma aquarela botânica, ela pode ser uma aquarela solta, expressiva, minimalista, decorativa, pode ser surrealista, mais imaginativa. Eu, por exemplo, eh, eu trabalho, como é que eu vou falar assim, no meu trabalho artístico profissional, né, com ela. E eu também falei das pinturas abstratas e tal. Estou aqui pegando os meus trabalhos, então eu queria mostrar para vocês um pouco, né, dessas possibilidades de você criar uma aquarela mais ilustrativa, uma aquarela mais solta, sabe? As possibilidades são inúmeras. Por exemplo, aqui é bem interessante, porque a gente tem uma aquarela mais no estilo de aprender com as pinceladas, onde você constrói a forma, que é uma coisa que eu começo muito no curso ensinando assim. E aqui, uma aquarela mais botânica, mais realista, e todas no mesmo papel que hoje a gente vai trabalhar, que é o papel XL da Canson. Então, ele é um papel que, por mais que ele seja um papel de celulose, que ele tenha as limitações, que não é a qualidade de um papel 100% algodão, ele sim nos permite fazer bons trabalhos, mas tudo tem um começo. Então a gente tem que começar por algum lugar, aprender as pinceladas e depois dar sequência. Então, bora começar o nosso trabalho. Vou fazer aqui vamos dar uma olhada no material que a gente tem aqui disponível. E aqui, o que que eu tenho? O papel, que é o Canson XL, como eu falei, o Godet, com as tintas, já expliquei. E eu queria falar dos pincéis. Eu tenho um Ceramic número 8 da série 311, e um pincel fininho, número 1, da Artify, que é um pincel, os dois são redondos, então um para a gente fazer as pinturas e um para fazer os detalhes. E aí, você pode adaptar com o que você tiver aí. A pintura que eu escolhi para a gente fazer hoje é essa pintura aqui.
é um buquê de tulipas, porque mãe merece um buquê de flores. Então, nós não vamos fazer só uma flor, nós vamos fazer um buquê. Então, eu tinha pedido para vocês uma fita crepe. Então, por que que a gente vai usar essa fita crepe? Só para criar aqui um detalhe para ajudar a gente na hora de pintar. Então, vou tirar aqui a fita. Deixa eu abrir a minha aqui. Pronto. Um pedaço assim, ó. Não precisa ser muito mais do que isso, não. Vai pegar um pedaço assim, corta ele aqui mais ou menos no meio, para, tá vendo? Criar uma faixinha. Você vai calcular assim: existe o meio da linha da folha, e aí no meio para baixo, mais ou menos no meio, bem assim no meio mesmo, você marca com essa fita, certo? Então, deixa ela aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai mais ou menos marcar o tamanho que a gente vai fazer o nosso buquê. E agora a gente vai começar a desenhar as tulipas. As tulipas, se você observar, elas têm esse formato que parece um U. Então, a gente vai fazer nesse formato de U, mais ou menos nessa distribuição. Não preocupa, não tem que fazer tudo certinho, tudo perfeitinho. É um desenho livre, é uma proposta livre, né? Uma pintura que é para ser prazerosa. Então, bora lá. Olha só, vou começar por uma aqui mais no meio. Então, dá uma distância, né? Mais ou menos nessa parte, olha, nessa parte superior. Então, vou fazer um U aqui. Não faz ele muito fechadinho, não, nem muito aberto. Um U. Vou fazer um outro aqui. Vou fazer um outro aqui. Vou fazer um virado, porque é legal você ir virando as flores, né? Então, por exemplo, vou fazer uma aqui, vou virar uma mais aqui. Ó, essa aqui ficou grandona. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, vou fazer uma outra aqui. Vou abrir essa aqui um pouquinho mais. E vou deixar essa aqui um pouquinho mais curva. Então, vou virar ela aqui um pouquinho mais aqui. Pronto. E aqui você só vai fazer um risquinho, tá vendo? Marcando ela voltada aqui para esse centro. Esse daqui eu nem vou tirar. Uma vez que você riscou o seu desenho, pega a sua borracha, pega uma borracha bem macia para não estragar o seu papel. Usa um limpa-tipo. Eu uso muito limpa-tipo. Hoje eu estou usando esse daqui porque ele é mais prático. Então, apaga o desenho, deixa só uma sensação daquilo que você consegue ver, ou seja, só a marcação das posições. Limpa bem o papel, não deixa nenhum rastrinho de tinta, tá? Ah, de grafite. E bora lá. Vamos lá. Vou só organizar aqui minhas coisas. Bom, olha só. Aqui, então, a gente marcou. Vamos agora. Bom, vamos agora começar a fazer nossas flores. Olha só. A gente, para fazer a pétala das nossas tulipas, eu vou começar a trabalhar com vocês um processo de diluição. Por quê? Elas são cor-de-rosa. Então, a gente vai transformar esse vermelho num tom rosado. Aí, pega uma folha extra
que a gente sempre tem uma folha extra para a gente poder fazer o quê? Os exercícios. E nós vamos fazer aqui os exercícios. Então, bora lá. Eu vou pegar esse pincel, eu vou mergulhar, vou mostrar aqui, olha. Eu mergulho o pincel na água, para quê? Para trazer bastante água para ele, certo? Essa água que está aqui, ó, que está bem carregada, eu vou colocar aqui para ativar o meu pigmento. Vou trazer para cá. Aqui eu estava usando com a outra cor antes, então vou trazer bem aqui, porque eu quero essa cor pura, olha. E a hora que eu trago, olha como ela está bem pigmentada. O que que é um erro comum de quem está começando na aquarela? Já pegar essa tinta toda pigmentada, ou muito aguada, mas não importa, com muito pigmento, e dar a primeira pincelada. E o que que acontece? Essa pincelada, por mais que ela depois vai clarear, ela não te dá a translucidez, a leveza do papel. Então, nossas primeiras camadas, elas precisam ser mais clarinhas, mais leves, especialmente nessa pintura que a gente quer um tom rosado. Então, eu vou pegar essa parte aqui que tá cheia, eu vou puxar ela mais um pouquinho, olha. Agora eu vou limpar o pincel, tirar todo o excesso de pigmento. Olha, vou limpar mesmo, deixar ele limpo, porque, querendo ou não, ele carregou já de pigmento. E eu vou trabalhar com essa cor que tá aqui, levinha, clarinha. Posso até empurrar mais ali, olha, que olha como tem pigmento. Eu quero esse rosinha. E é esse daqui que me interessa nesse momento. A pincelada que nós vamos dar, ela é uma pincelada assim. Você vai arrastar mais ou menos essa ponta aqui do pincel, segura aqui firme e vamos fazer de conta, vamos só para você entender, ó. Tá aqui o U, certo? Você vai riscar meio fazendo uma curvinha. Limpa o pincel e dilui isso daqui, mas não vem até aqui. Só dilui aqui. Aí vira aqui, desce aqui e deixa essa parte em branco. Se você é canhota, eu sugiro você fazer desse lado, porque é mais fácil você fazer essa curva de cá. Então, você vem, pinta e faz tudo isso que eu fiz, só que aqui. O mais importante é você ter conforto na hora de você pintar. Não é porque uma coisa é aqui que você tem que virar a sua mão, virar. Eu, por exemplo, eu nem prendi o papel. Por quê? Se você precisar girar, gira a sua folha. Para você fazer do jeito que for mais confortável para você, certo? Então, vamos ver isso. Olha só. Então, se você for canhota, faz desse lado, faz assim, ó, não tem problema nenhum. Uma vez que você fizer essa, a gente vai dar a sequência. Então, tenta isso, olha. Risca mais ou menos aqui, fecha aqui, molha o pincel, tira o excesso, vem aqui, dá uma ligeira diluída, mas só uma ligeira, deixa aqui branco, certo? Então, é isso que nós vamos fazer lá naquela folha. Traz, limpa e dá uma diluída. E é essa cor, clarinha. Então, bora lá. A gente vai fazer isso em todas. Então, se você for canhota, faz do lado de cá. Eu vou fazer do lado de cá porque eu sou destra. Só pega a tinta daqui. Não pega daqui, pega daqui. Você pode pensar, nossa, quase não tem tinta, mas é isso mesmo. Ó, vou dar uma clareadinha, vou trazer para cá, limpei, tirei o excesso, dou uma passadinha assim, ó, e deixa. Vamos fazer essa daqui, limpo, tiro o excesso. Dou uma esfregadinha assim de leve, cabelinho de anjo, tá? Tem que ser muito leve para ficar um efeito legal. Fez aqui,
Dê uma diluídazinha de boa. Deixa o meio branco. Essa luz, ela é fundamental para criar o efeito dessa flor. Limpei e diluí. Como está gravado esse vídeo, o que você pode fazer? Para a hora que você achar que precisa. E aí você para, faça o seu, observa bem o meu. E não preocupa se fica essa linhazinha, nada disso. Só pinta. O mais importante é você tentar pintar essa parte clarinha e deixar ela mais branquinha mesmo de cá. A gente vai construindo camadas quando a gente pinta em aquarela. Então, quando você vai trazer essa primeira mão, ela é uma mão mais limpinha mesmo, mais clarinha. Existem várias técnicas, várias formas de pintar aquarela, várias, gente. E assim, eu no meu curso eu abordo uma delas, mas no canal de dicas, nas nossas lives, eu abordo outras ideias, e eu acho que é isso que é legal. Eu começo por um lugar, mas eu vou sempre além. Ó, pega aqui a nossa folha, né? Pega a folha de teste, porque essa próxima pincelada, que é a que eu vou fazer de cá, e se você for canhota, você vai fazer ela aqui. Ela não é mais essa que a gente desce assim. Ó, tô aqui com o mesmo clarinho. Ela é uma pincelada reta. Ó, ela é reta. Dá uma diluidinha nela. E aqui com essa pontinha você fecha ela. Então, pega ó, pega a parte clarinha, faz isso aqui e faz isso aqui com a pontinha do pincel. E dá uma diluidinha, certo? É basicamente isso. E agora a gente vai fazer isso nesse lado de cá. Vou trazer um pouco mais de pigmento, quero ele claro. Então, lembra, deixa pra lá. Pega só essa partezinha que tá clarinha aqui. E pincela aqui, molha, limpa, deixa mais diluidinho e traz aqui. Pincela. Eu pincelo com essa metade assim, ó. Tá vendo? Com essa metade aqui do pincel. Faz aqui, dá uma diluidinha de leve, deixa o branco. Não tampa toda. Realmente pincela só mais aqui para esse ladinho, ó. Encosta ali, traz ela aqui e é só isso. Isso aqui é um jeito de tentar fazer uma pincelada e uma pétala bem mais clarinha. Eu estou fazendo isso porque até a minha tulipa que está aqui, ela tem essa parte aqui realmente bem clarinha, que foi a que me inspirou, né? Eu me inspirei nela para fazer essa. Então, eu quero deixar essa assim. Lá no curso eu ensino uma outra forma, uma forma até mais básica de fazer, porque com uma pincelada, basicamente, né? E depois só trabalhando a sombra. Porque o curso, ele é para quem está começando. Então, eu tento usar técnicas realmente que te ajudem que te ajudam, né? As técnicas te ajudem a iniciar na aquarela de uma maneira mais, do ponto de vista de você dominar melhor o traço, porque é um desafio que a gente tem na aquarela, é dominar esse traço, é dominar a pincelada, a água. Então, a gente vai começando lá do básico mesmo. Ó, agora vamos puxar aqui. Continuo com ele clarinho. E aí nós vamos fazer uma pincelada, mais ou menos como essa, mas para criar pétalas extras. Então, por exemplo,
Eu vou criar uma aqui, vou fazer uma aqui, olha. Então, eu venho aqui e deixo ela mais soltinha mesmo. Deixo ela aqui. Por exemplo, aqui eu posso criar uma de cá. Tá com um pouquinho mais de água do que eu queria. Quando tiver muita água, é só você repincelar. Você traz o pincel e ele puxa a água. Então, vamos lá. Aqui tem um espacinho, vou criar uma aqui, olha. Vou reforçar essa daqui só para marcar a separação, tá vendo? E é assim, é clarinha. Vou fazer outra de cá. Essa daqui pode ser uma daqui. Aqui eu vou fazer uma de cá também. Ó. E aqui eu vou fazer uma de cá, porque tem um espaço bom, né? Em algumas você pode até jogar do outro lado, por exemplo, se você quiser. E agora a gente vai fazer essa parte aqui do meio, que é mais um, assim, ó, é um morrinho. Você faz um morrinho mais irregular mesmo. Você só dá a entender nessa parte, sabe, que tá mais abertinha, e deixa ela clarinha. Essa daqui, ó, você só dá uma puxadinha nela para deixar ela assim, mais rosinha, mais clarinha, mais rosinha. Assim, é rosa, mas é clarinha, é isso que eu quero dizer. Para ela, porque ela tá mais atrás. Então é isso. Olha aí. Olha como ficou só a sutileza da cor. Então, é isso. Agora vamos fazer o verde. O verde é da seguinte forma: nós vamos pegar esse amarelo e vamos misturar com esse azul. Vou puxar aqui, secar, porque agora eu vou limpar bem o pincel. E vou na água limpa, pegar bastante. Para quê? Para ativar, olha. Joguei a água lá em cima do amarelo. E vou ativar essa cor. Onde que eu vou colocar essa cor? Eu vou colocar essa cor aqui, porque eu vou usar o amarelo ali para misturar com os azuis. Então, vou trazer bastante pigmento aqui, eu vou misturando, mexendo assim, olha, para trazer pro meu pincel. Vou colocar aqui, deixar nessa parte da minha paleta, meu godê, né, na verdade. Ó, eu vou deixar tudo que eu puder aqui. Tá vendo? Deixei bastante amarelo. Vou limpar, já vem agora na água suja, para limpar. Encosto. E agora eu vou aqui na água limpa e vou ativar novamente o meu azul, que ele, né, ele estava ativado da outra aula que eu dei, mas agora ele já perdeu a ativação, olha. Já ativei. Mesma coisa, igual aqui, tá vendo que ele está carregado? Eu não quero essa tinta carregada. Eu vou trazer, tirar aqui o excesso, olha a quantidade de pigmento. Eu vou trazer só essa um pouco para cá. Vou molhar a pontinha do pincel, porque a hora que você molha a ponta, a água já sobe. E aqui eu vou criar um tom de verde, olha, clarinho, puxando o amarelo e trazendo essa aguinha meio azulzinha aqui só. Isso daqui é o que a gente vai usar para pintar. Vamos testar um pouquinho o que a gente vai fazer? Aqui nós vamos fazer duas coisas. Uma é linha. Então, pega seu pincel, olha, treina, fazer essas linhas mais curtas. E a outra é uma pincelada mais longa. Eu preciso carregar o pincel bastante. Aí eu venho aqui, ó, de um lado. Se você for canhota, faz do jeito que for melhor para você. Arrasto e trago.
Então, você vem, arrasta e traz. Você aperta o pincel. Vem com a ponta, arrasta e traz. Tá vendo que aqui ficou falha? Por quê? A minha água já estava acabando. Então, eu tenho que ir lá, molho um pouquinho, trago mais água e vou dar uma segunda pincelada aqui por cima, olha. Passo o pincel e corrijo essas falhas. Tá vendo? Toda vez que você dá uma primeira pincelada, nossa, botei muita água. Passa o pincel só sequinho, que aí ele puxa a água. Botei muito pigmento, passa o pincel só úmido. Tipo, vamos pensar aqui. Você fez uma, assim, olha, vai ficar mais azul, mas é só porque eu vou aproveitar. Nossa, vou botar aqui bastante, porque ainda não tá. Botei muito pigmento, não queria isso tudo de pigmento, queria mais assim. Você vai limpar o seu pincel, tirar o excesso, vir com ele úmido, e aí você vai com a água. Olha, tá vendo que eu tiro tudo? Todo o pigmento? Então, isso pode acontecer quando você fizer uma pétala. Depois que seca, vou mostrar. Fica mais difícil tirar. Ó, você viu que aquela ali eu tirei. Mas como às vezes o seu pigmento não é muito, é mais manchável, então tem uns pigmentos que são mais fáceis. Para isso, ó, puxa, tira o excesso. Você tem que sempre tirar o pigmento, porque se você volta, o pigmento continua aqui. Pega a água e arrasta de novo, olha. Puxa. Aí você vai tirando o pigmento. Não vai ficar como essa. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na primeira pincelada. É mais fácil você colocar do que você tirar. Mas é possível tirar se a sua pincelada, olha, fez a pocinha, encosta o pincel, ele seca. Ele chupa, né? Ele puxa a água. Então, pronto, olha, você clareia de alguma forma. Então, é possível. Não é o ideal. Mas tudo é para a gente resolver. Então, vamos fazer aqui as nossas folhas? As nossas folhas, deixa eu limpar aqui meu pincel, é a junção desse azul com esse amarelo, fazendo esse tom mais claro. Eu vou marcar os caules, tá vendo? Pequenos, curtos. Esse aqui tá aqui atrás. Vamos botar ele aqui. Ó, pronto. Só isso. Deixa eu puxar aqui. Isso. Fez essas pontinhas? Puxa de novo, segura. E assim você vai controlando a água. Agora a gente vai fazer aquelas folhas, essas folhas compridas. E como que a gente vai fazer isso? Pega o pincel, pega a cor, deixa nesse tom claro e pincela. Pincela daquele jeito, fazendo curvas. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, meu lugar é aqui, né? Ficou com pouca água? Pega um pouco mais de água e pincela e pronto. Tá a fita aqui para você poder pincelar e chegar até ela, não preocupar se vai passar. E é esse tom aqui mesmo, clarinho. Olha, ficou com pouca água, só você repassar. Deixa eu puxar mais aqui. Às vezes, quando a gente trabalha com pouco pigmento, a gente acaba também deixando pouca água. Mas é isso. E aí você vai corrigindo, olha. Vem aqui, vou fazer uma aqui. Dá para fazer uma caidinha? Dá, ó. Morre aqui, certo? Posso fazer uma aqui também, assim. Então, basicamente é isso. Se você quiser criar algumas atrás, você pode, mas não é obrigatório, não.
E aí deixa assim. Ana, mas é essa cor? É essa cor. E aqui, do mesmo jeito que veio, ela vem no meio, e aí você vai pincelando aqui para fora. Fazer ela um pouquinho mais comprida, porque essa daqui ficou comprida, né? Então, gente, isso. Pronto. E é basicamente isso. Essa é a primeira camada e ela é super importante. É muito importante. Se você quer fazer uma, por exemplo, fazer uma pintura que é rosa, você construir essa diluição. E para as folhas também é super importante você fazer essas primeiras camadas muito claras. Agora, eu vou mostrar para vocês, inclusive, o depoimento de uma aluna minha falando exatamente sobre isso, como foi na experiência dela. Então, eu vou fechar aqui essa janela e vou abrir uma outra. Então, só um instantinho que eu vou achar a pintura. Como tá ficando um pouquinho já escuro para mim, eu tô com luz, mas vamos ver. Tomara que não comprometa a luminosidade da nossa live. Eu vou abrir aqui e vou compartilhar com vocês. Só um segundinho. Minha internet é um pouco lenta hoje. Hoje está tudo mais difícil, gente. Pode ter sido esse o problema que a gente teve. Problemas de conexão. Bom, vou fazer o sharing. Deixa eu abrir. Olha só. Até que era mais um curso de aquarela, né? E eu já tinha feito outros sem sucesso, sem conseguir evoluir. Meu nome é Giane Gaia e eu adquiri o curso da Ana Araújo do Jardim ao Papel. Eu já pinto aquarela há um certo tempo, mas eu sentia que o meu trabalho estava um pouco engessado. Eu já notei uma evolução na pintura e a minha pintura não está mais engessada como eu, entre aspas, né? Eu sentia que era uma coisa que faltava, era uma leveza que faltava. E o que eu achei mais legal de tudo é que eu consegui o tom rosa. Eu achava assim impossível conseguir fazer um rosa sem ter um rosa, que não fosse pegar o vermelho e vou colocar o branco junto. Claro que eu sabia que põe mais água, isso tudo eu sabia, mas na prática eu não tinha conseguido aquele tom. E eu aprendi finalmente com a Ana a conseguir a mistura certa entre a aquarela e a água, de maneira a conseguir as diversas nuances entre os tons da aquarela. Então, assim, ela dá uma boa assessoria, eu recomendo muito o curso dela. Tá? Pode ser iniciante, pode já ter uma certa prática, como eu tinha, não era muito iniciante, mas eu nunca tinha tido uma experiência tão boa em aquarela. Olha só. Que legal, né? Então, assim, isso que ela fala, às vezes as pessoas acham que para conseguir um rosa, você precisa misturar o vermelho com o branco, como é nas outras tintas, né? Nas outras tintas é assim, mas na aquarela não, porque na aquarela o que dá o branco é o papel. E se você colocar um pigmento branco numa tinta, você deixa ela opaca, você perde a translucidez, porque todo pigmento branco de aquarela não é translúcido, como as outras cores. Então, esse é um detalhe extremamente importante. Vou fazer uma outra partilha aqui com vocês, porque é mais uma coisa interessante dentro desse tópico, que eu acho que vai ensinar muito a gente. Vou mostrar aqui um trabalho, tá? Vou já abrir aqui e vou partilhar. Essa é uma outra aluna, ela é de Portugal.
E ela trouxe também um aspecto que eu acho que é interessante a gente falar aqui. Olha só, tá vendo? Aqui está o trabalho que ela fez. Ela assistiu à aula do curso e fez esse primeiro trabalho. Porque quando a gente está fazendo, às vezes a gente não percebe muitas nuances ali das coisas que eu explico. É normal isso. Você foca numa coisa, deixa a outra passar de lado e tal. E aí, a hora que ela mandou, ela mesma comentou: Ana, tá com muito pigmento, tá muito forte, eu acho que eu tô pegando muito pigmento. Então, ela conversou comigo, e isso é uma coisa legal do nosso curso, porque vocês têm acesso ao meu Instagram, ao meu WhatsApp, então vocês podem me mandar lá, falando, Ana, isso, como é que tá isso, como é que não é. Então, ela falou, e aí eu mandei um áudio explicando como que ela ia fazer. Olha, faltou você diluir um pouquinho mais, passa, bota menos pigmento na hora que você for misturar dentro da água e pincela e tal. Então, ela seguiu as minhas orientações e me mandou em seguida a outra flor que ela pintou. E olha a diferença. Olha como ela conseguiu o efeito de luz e sombra na pincelada. E eu falo que isso é o mais bacana, é você conseguir realmente ter uma orientação ali muito próxima, que vai assim, sabe, alguém que vai falar, olha, vai por aqui, faz assim. E não só as aulas que já são muito bem explicadas, né, vão te ajudar, mas esse contato muito próximo, como é o que a gente está fazendo aqui, eu tô, sabe, entregando tudo para vocês, porque eu acho que essa é a questão, e por isso que meu método é aquarela sem mistério. É realmente para, sabe, tirar esses detalhes, essas coisas que de verdade ninguém te conta, ninguém te explica. Explica, mas não, sabe, não insiste. E aí, como a gente tem sempre esses contatos muito próximos, dá para a gente aprender. Vamos dar uma sequência? Olha só, eu agora vou mostrar para você como que a gente vai colocar uma segunda camada, porque essa é a primeira. E a aquarela é isso, ela é feita de camadas. E a gente tem que dar sempre um tempo de secagem. Essa daqui já está mais seca, é um papel de celulose, ele seca muito rápido. Mas alguns papéis, como os papéis de algodão, demoram mais. Então a gente tem que, às vezes, até usar um secador para secar e tal. Então, mas olha a diferença. Olha como essa daqui tá clarinha e essa daqui tá escura. Por quê? Essa daqui já tem as camadas. O que me interessa do que tá aqui nessa, ainda é essa parte clara, olha. Eu consegui o fundo dela. E agora nós vamos começar a trazer essa flor. Então, vou limpar, tirar o verde, venho aqui na água clarinha, limpinha, vou puxar novamente a cor. Não quero mais uma cor tão clarinha, eu preciso de pigmento, tá vendo? Então, tá aqui, olha, o pigmento. Para essa próxima etapa, eu vou sugerir que você use o outro pincel, só para te ajudar a controlar melhor a quantidade de água. Esse é um pincel fininho e ele carrega pouca água. Então, na hora de fazer as linhas, essas manchas que a gente vai fazer agora, eu só uso esse pincel e vou embora. Porém, quando você é iniciante, às vezes, quando você vai usar um pincel mais largo para fazer linhas finas, você acaba pesando na mão, ao invés de fazer linhas muito fininhas. Então, só para dar uma ajudinha aqui hoje, mas no curso eu insisto que vocês, sabe, treinem. Porém, é questão de tempo. Mas para ajudar, vamos trabalhar com pincel mais fino, que ajuda bastante. Então, o que que você vai fazer? Você vai riscar e arrastar. Às vezes, você pode até deixar ele úmido e dar uma arrastadinha de cor, ó. Por exemplo, pegar aqui um pouquinho de cor
Vendo? Ele carrega muito pouco, então você nem, ele nem, assim, a gente nem arrisca muito com ele, porque ele é muito clarinho. Então, olha, então a gente trabalha como se você fosse trabalhar mesmo a pétala, mantendo esse centro dela clarinho, e você vai construindo essas nuances e mantendo, olha, ela tem um formato, então você mantém esse formato na hora de acentuar. E próximo assim à borda, olha, você pode até arrastar mais um pouquinho, trazer, fechar. Então é isso que nós vamos fazer do lado de lá agora. Nós vamos riscar em alguns pontos, toda hora vai lá, molha, traz a cor. Eu preciso de mais cor, agora não é hora daquela cor clarinha, tá vendo? Olha, é hora de trabalhar um pouquinho mais de cor. E é esse contraste que vai criando esse efeito que está aqui, certo? Então vamos lá? Bora. Vou pegar aqui, olha, tô pegando mais cor. Não tá mais aquela aguinha suja, né? Não, é água com pigmento, porque eu preciso dele. Então eu vou trazer em alguns lugares, olha, eu risco. Em outros eu trago só essas linhas, molho um pouquinho o pincel, faço uma manchinha para dar profundidade, volto aqui, faço um risquinho, tá vendo? Olha como fica bonito. Então, por exemplo, às vezes você pode já com a primeira mesmo, já, ó, dar um escuro, aleatório assim, vem o risco aqui, pega o pincel, aí molho, sempre vai, tem que estar úmido, né? Então, ele é um pincel que exige que você toda hora pegue a água. Mas ele tem a vantagem de você não errar, né? Ou seja, com um excesso de água. Olha, aqui a gente, tá, deixa algumas partes um pouquinho mais escuras. Ai, aqui, ó, essa daqui. Olha aí, bem levezinha. E agora, isso a gente vai fazer em todas. Então, você vai fazendo aí no seu tempo, faça devagar. Eu, às vezes eu pincelo um pouco mais rápido, mas é mais pela minha experiência, pelo meu tempo. Você pode assim, olha, risca uma por uma, com paciência, para realmente perceber o que você está fazendo. Então, e é importante sempre, sabe, criar esses contrastezinhos. Então, às vezes, uma que está mais aqui no fundo, tá vendo? Olha, eu deixo ela ali mais com essa profundidade ali. E aí você vai construindo as suas flores uma a uma. E usando a cor. Não economiza aqui assim agora no pigmento, não. Só não exagere. Tudo tem equilíbrio na vida. Então, às vezes, olha, você pode deixar umas partes mais escuras assim. Por quê? Você vai puxar aqui. Sempre lembra de pincelar no sentido mesmo da flor, sabe? Cuidado para não fazer uma coisa dura. Ah, não.
ela é curva, né? Então, as linhas, elas acompanham esses movimentos, essas curvas. Olha aí. Olha como vai fazendo diferença. Observa esse lado e observa esse. E outra coisa, quando você risca, às vezes você fala, nossa, ficou muito escuro, porque você está usando bastante pigmento. Porém, isso aqui ainda vai clarear, porque é uma característica da aquarela. À medida que ela seca, ela dá uma clareadinha. Então, na hora que você sentir tá, que o pincel tá seco, pega água. Então, não assuste muito com esse pigmento da segunda camada. Da primeira, sim, evite, mas nessa segunda camada, essas manchas, elas, sabe, elas vão suavizar e elas vão ficar legais. Você pode, por exemplo, se quiser diluir, você pode, olha, você pode vir assim, do mesmo jeito que você fez na primeira camada, dá para fazer umas boas diluições na segunda camada. Quando você sentir que o pincel está raspando, é porque está faltando água. Então, vai lá, pega a água. Bem, e o legal é o seguinte: cada vez que eu faço, às vezes é a mesma flor. Cada hora ela vai ficar de um jeito. E eu acho que essa que é a beleza, assim, o nosso, o meu, a mim, né, por exemplo, o meu intuito, vai. Não é que vocês façam pinturas, cópias precisas, perfeitas. Isso aqui não é uma aquarela botânica, aonde você tem que preservar, né, totalmente a identidade anatômica da flor. Não, meu propósito é a gente trabalhar de uma forma mais lúdica, né? Eu trabalho muito com a que eu chamo de é uma aquarela mais ilustrativa, e ela é muito linda, porque você faz coisas incríveis com ela e ao mesmo tempo ela é muito poética, ela é leve, porque é um dos meus intuitos, que vocês tenham, sabe, leveza, não é só na mão, não, é leveza na alma mesmo. E é por isso que eu gosto muito de ensinar esse estilo de aquarela. Eu acho uma aquarela muito gostosa de fazer, muito saudável do ponto de vista mental, do ponto de vista poético. Então é isso, faz bem para a alma. E quanto mais você vai criando, assim, não faça todas iguais. Faça, por mais que a gente manteve uma base do desenho, quando você vai criando esses efeitos de manchas, você querendo ou não, você cria variações que não estão muito dentro do controle. E aí, a hora que você olha, a sua aquarela, ela tá única, sabe? Você nunca vai fazer uma igual à outra. Ó, tem um pouquinho mais aqui, vou dar uma diluída, vou deixar um pouquinho mais, tá bom? Muito branquinho. Às vezes, quando tá branquinho, coloca mais um pouquinho de cor, às vezes você quer uma sombrinha, então, tá vendo? Só não exagera, porque o ideal é deixá-la clarinha mesmo. Um lugarzinho ou outro dá pra gente acentuar um pouquinho a cor, mas sempre mais nas beiradinhas. Ó, aqui ficou uma.
Eu deixei essa daqui. Não tinha visto também, né? Faz tão clarinho. Às vezes nem vejo. Ah, ficou boa. E aí, olha só, cada uma vai ficar de um jeito. E essas linhas, elas vão se acalmar, elas vão. Essa daqui eu botei menos linha, porque eu fiz um estilo um pouco mais inteiro. Mas essa daqui eu hoje, assim, sei lá, eu sou muito assim. Eu falei, agora eu quero fazer assim, tô afim. E eu acho que é isso que é legal. E você não tem que também fazer como eu faço. Você tem que fazer do seu jeito. Agora, nós vamos para os voltar a trabalhar aqui. Nós vamos começar agora a fazer um pouco desses galhos, dessas folhas um pouquinho mais escuras. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos preparar, então, um verde um pouquinho mais escuro. Vou limpar bem meu pincel. Eu vou pegar um pouquinho mais de amarelo. Puxei aqui com a água, meu amarelo tá quase acabando. Vou pegar ele aqui, ó, já tá botar ele aqui. Depois eu boto mais tinta ali. A vantagem do Godê é essa. Você vai colocando, você compra a tinta de bisnaga, você coloca. E eu não preciso limpar. Isso aqui seca, vai ficar aqui. Eu só limpo essa área. À medida que a tinta vai acabando, você coloca novamente. Então, aqui, olha, vou puxar aqui, vou limpar um pouquinho para tirar o excesso e vou puxar esse azul um pouquinho mais escuro, olha. E vou fazer um verde mais escuro. E esse verde, eu vou fazer umas pinceladas mais tortas e não tão largas. Então, você vai treinar assim, olha. Você vem aqui, pode pegar uma curva, duas, sabe? Algo meio assim, meio sinuoso. Então, vamos pensar aqui, olha. Existe uma aqui, existe uma aqui, tenho essa aqui, outra aqui. Então, um pouco essas curvas, essas folhas, né, meio curvadas. Então, por exemplo, vou pegar uma aqui assim, ó, descer aqui. Trouxe ela aqui. Vou pegar uma outra, por exemplo, que vai atravessar. Olha, ela vem e atravessa. Isso é legal porque isso aqui cria, sabe? Essa, essa variação. Não tem uma regra, não. Aqui eu já criei algumas, tá tudo certo. Vou pegar esse tom também mais escuro e vou intercalar ele um pouquinho aqui, olha, para criar um certo volume, uma luz, uma sombra. Eu acho que preciso colocar mais um aqui, assim. Vou fazer aqui só. Pronto. Vou fazer mais do que isso, não. Porque agora a gente vai para o pincel mais fino para dar os acabamentos. Então, com esse pincel mais fininho, ó, vou pegar a cor. Posso trabalhar até um pouco com esse outro para ficar um tom diferente, um tom nem tão escuro, nem tão claro, é um tom médio. Eu vou começar a dar nuance, especialmente nessas folhas mais clarinhas. E detalhe, deixa elas ficarem mais tortinhas. Eu falo assim, não, não preocupem, nossa, minha linha tem que estar perfeita. Não, não tem. Ela pode estar, sabe? Ó, por exemplo, aqui, ó, ela vai vir trazer ela mais escurinha aqui. Deixa o pigmento brincar um pouco. Olha, só não pode ficar clarinho demais. Tem que dar peso.
porque a ideia é, sabe, trazer profundidade, trazer luminosidade, e isso a gente consegue criando contraste. Por exemplo, nessas que já são mais escuras, eu vou puxar mais azul, vou fazer um tom mais escuro, porque aí eu venho, olha, e crio uma nuance maior, um efeito. E o ideal é que seja algo meio, meio não, né? Bastante. É, assim, um lugar você faz de um jeito, o outro você acentua de outro, porque são essas irregularidades, entre aspas, que vão dando beleza e dinâmica na composição. E aqui você, por isso que eu trabalho muito com verde, porque você vai criando variações, inclusive no tom. Ó, aqui nessa, nos caules, tá vendo essa lateral? Não é na tinta, é para cá da tinta que você pintou. Você vai fazer a sombra. Então, por exemplo, tá aqui, olha, eu venho aqui do lado e faço para dar a sensação de que cada caule tem a sua luz e tem a sua sombra. Então, eu venho com o escurinho aqui. E aí, mais uma vez, observa a diferença de um lado e do outro. Então, olha o quanto essa luz e essas manchas, né, que a gente faz agora, fazem total diferença na pintura. E isso também é um outro detalhe que quem está começando, às vezes não, sabe, não tem muita, às vezes não tem nem coragem de criar com medo, né, de estragar a pintura, de meu Deus, e agora? Como que eu conserto isso? Às vezes fiz demais. E não é fácil mesmo, é uma coisa da sua experiência. Olha, assim, é muito difícil carregar água nesse pincel, meu Deus. Olha, vai criando contraste, sem medo de ser feliz. E aqui eu vou criando as sombrinhas das minhas folhas, caules, né? Eu não tô focada aqui em, vamos fazer luz de cá, luz de lá. Isso são coisas que eu ensino, mas assim, não dá tempo, né, de ensinar tudo e essa aula, sabe, abarcar todo o processo. Mas é isso, vou ensinar, eu acho que coisas muito legais, estou ensinando, né? As coisas que são muito bacanas, muito significativas para quem está começando. Ó, às vezes você faz uma ligeira curvinha assim, que já dá até a sensação que a pétala, a folha virou. Eu ensino muito também isso no curso depois, como fazer essas folhinhas viradas. Vem aqui, acentua, olha, a pontinha. Olha, é isso, assim, não tem muito mais do que isso, não. E outra coisa, agora nós vamos pegar esse tom escuro, mais fininho, tá vendo? Vou trazendo o azul, vou puxando o verde, o amarelo, e fazendo esse verde mais escuro, e vou pegar
água para e vou pincelar aqui para criar um pouco essas linhas mais as sombras, né? Pode pegar quase que ela seca, assim, para jogar ela bem, sabe, escura. E essa é quando a gente fala, né, de terceiras camadas, de quarta, a gente vem com a tinta quase seca, sabe, para dar um pouco essa sombra aqui, que é muito legal nesse lugar. Bom, até aqui a gente praticamente terminou, mas a gente vai dar os últimos acabamentos. Esses últimos acabamentos, eles ficam muito bons quando a gente espera a cor secar um pouquinho mais, e aí a gente trabalha com um ou outro detalhe. E aí é o famoso dry on dry, ou seja, seco no seco. Porque olha, eu venho direto no pigmento. Eu não pego fora o pigmento, eu pego aqui o pigmento. E marco alguns pontos para dar uma maior profundidade ainda. E não é muito, sabe? São pontos, alguns pontinhos estratégicos. Uma curvinha, um risquinho. Você tem que fazer bem irregular. Quanto mais, quando eu falo irregular, fiz um aqui, vou fazer o outro acolá, não vou fazer ali, porque são pontinhos que você vai acentuar essa sombra. Por exemplo, olha, e é aquilo que eu comentei. Observa, ela clareia. Então, alguns lugares que da primeira a gente tinha passado agorinha, eles estavam escuros, se você observar agora, eles já estão mais claros. E cada marquinha dessa que você faz e que você acentua, você dá um pouco mais de vida na sua pintura. Essa é uma técnica muito bonita. Acho que eu preciso até trabalhar ela mais no canal de dicas. Porque assim, a gente, como eu falei, existe o canal de dicas, que é onde eu faço toda semana, eu ensino uma técnica, uma abordagem diferente para flor. E isso é muito legal, porque isso ajuda a gente a ampliar, para ir muito além daquilo que está só no curso mesmo, né? Então, as minhas alunas, elas gostam bastante de poder participar dessas lives por causa disso. Som, às vezes eu exagero, às vezes não, então depende. Olha só, aqui no caso, como a gente está escolhendo só uma cor, é importante você preservar ela. Às vezes, a gente pode, por exemplo, se você tivesse um rosa, poderia reforçar um pouco esse tom. Mas geralmente, quando a gente vai trabalhar um tom, é legal você, sabe, só ir construindo essa escala, que a gente chama de escala de valor. Valor é isso, quanto mais escuro, mais claro, na mesma cor. Porque dá uma, sabe, uma beleza muito grande. É isso que faz a gente olhar e falar, nossa, que bonito, sabe, salta aos olhos você construir uma tonalização com uma cor.
Às vezes, em algumas técnicas mais avançadas, como eu falei, essa é uma técnica bem básica, a gente vem com segundos tons, terceiros tons, para criar uma certa profundidade. E não, mais, não só profundidade, para criar nuances que dão uma riqueza visual incrível. Mas não vai ser o caso hoje. Hoje é isso aqui, porque não dá para a gente ir além dessa técnica, senão a gente ficaria muito tempo. Mas olha, observa como o contraste de luz e sombra fica muito lindo. E aqui a gente vai seguir nesse processo de, agora com a tinta mais seca ainda, mais escura ainda, olha, eu vou pegar bem aqui para pegar bem essa parte, bem do pigmento. E um ou outro lugar, especialmente aqui na base, eu vou acentuar uma ou outra sombra, porque olha, olha como já fica bonito, só de fazer isso. E aí usa esse pincel, que esse pincel ajuda. Vai ver, ai, tá seco, vai lá, pega água. Ah, então é isso. Vamos terminar aqui. Para a gente poder ir pro lacinho. Pausa a aula, faz uma parte, volta, assiste, bem azul. E agora a gente vai dar uma última tonalização nesse complexo todo aqui, que é com um vinho, um roxo. Então, eu pego a água, venho aqui, olha, por isso que estava aqui já. Venho é com esse azul mesmo, pode ser esse. E vou fazer, tá vendo? Um tom bem roxo. Esse tom roxo, você vai só um pedacinho assim. Gente, é uma sutileza. Bem aqui no pezinho de cada florzinha. É, bem aqui no pezinho. É, o roxo ele dá uma, sabe, ele dá uma beleza muito interessante. E assim, como eu falei, já já isso aqui seca, e aí vocês vão ter a visão, na verdade. Vou dar uma diluída aqui, por quê? Porque eu passei num lugar que eu não queria. Então, eu venho com um pincel, com um pouquinho de água e dilui. E tá tudo certo. Não vou mexer mais do que isso, não. Eu acho que isso aqui já tá bem suficiente. Depois vocês olhem o modelo, se você quiser trabalhar um pouquinho mais, você trabalha. A minha eu deixei um pouco mais, tá vendo? Um pouco mais intensa essa terceira camada. Essa aqui eu trabalhei mais só com uma segunda camada. E eu sou assim, eu nunca repito uma flor. Eu gosto de ir fazendo conforme eu percebo que me inspira aquele momento. Olha aí. Então agora a gente já tirou e vamos fazer o nosso lacinho. Vou fazer bem simples, vou pegar só esse azul, mas primeiro eu vou pegar o azul mais claro, então antes disso eu vou limpar ali aquele cantinho, aqui ó, vou deixar aqui mais limpinho, porque eu vou usar
mais essa parte aqui. Olha que legal. E vou usar o pincel pequeno mesmo, já que a gente já tá com ele. Ó, vou trazer a água, quero ele clarinho, então trabalhar um pouquinho. Vou fazer uma marca aqui, fazer uma outra aqui, fazer três linhas. Se ele tivesse três, né? E aqui, ó, mais uns amarradinhos. Vamos fazer um nozinho aqui. E o lacinho, faz um lacinho normal, ó. Aí desce um aqui, desce um aqui. E aí a gente vai usar esse azul mais clarinho para dar uma sombra bem aleatório. Aqui no laço, essa parte a gente faz, olha, um pouquinho mais larga. Isso aqui risca aqui assim por dentro, só para fazer uma curvinha, um pouquinho mais fino. E aqui o lacinho do, né? Mesma coisa, faz aqui, bem aqui assim. Tá vendo? Deixa algumas partes mais claras, deixa umas partes mais pintadas, escuras. E depois, com o escuro, a gente, sabe, exagera às vezes num pedacinho, em outro, só para ir dando essa sensação de luz e sombra. Aqui, olha, sempre pertinho, é legal você marcar, às vezes num pontinho ou outro, você faz uma curvinha, marca uma sombrinha. É isso. Eu não vou me ater muito, porque, como eu falei, gente, nossa, que tristeza. E a gente conversou, e um monte de gente deu depoimento. Ah, que peninha, viu? Vocês iam aprender, assim, iam ver o trabalho das minhas outras alunas. Mas está tudo certo. Deus sabe o que faz. Então, eu quero, assim, a minha prioridade é que vocês realmente aprendam, por isso que eu tô, sabe, me esforcei, não tenho que fazer a aula, porque o Dia das Mães já é amanhã e bora, porque se tiver que pintar, que tiver que fazer alguma coisa, ainda dá tempo. Ó, vou usar aqui esse azul, só para dar uma sombra no meu lacinho, dar uma diluidinha, porque a fita é azul, né, gente? Olha aí, isso é algo mais simples. Daria para fazer uma sombra mais escura, mas vamos trabalhar com azul. Uma coisa que você pode fazer nessa sombra é vir com um pouco do violeta, que fica bonito, para dar, sabe, uma variação, como eu falei. Olha, sempre que você usa uma terceira cor, um detalhe, fica muito bonito, certo? Não é isso. Eu quero falar agora, eu quero que, assim, não saia, porque não acho que a aula acabou, porque eu quero mostrar para vocês umas coisas muito legais que tem a ver com o curso. Porque, assim, óbvio que eu queria muito que vocês pintassem aqui comigo, mas eu também quero falar do meu curso. E hoje eu vou fazer uma oferta incrível, mesmo que você não assistiu a live ao vivo, que você está no grupo, você vai poder participar dessa oferta, porque a gente está oferecendo para todo mundo que está no grupo. E essa oferta é a seguinte.
Vou primeiro falar do curso para você entender o curso. E aí eu vou te mostrar que coisa bacana que a gente está fazendo especialmente para você hoje. Eu vou mostrar antes, eu quero mostrar um pouco assim as etapas. Olha, eu vou mostrar as etapas do curso aqui para vocês. Então, no curso, que é o, né, o do Jardim ao Papel, o foco é na aquarela floral. E é nessa aquarela floral um pouquinho mais ilustrativa que a gente vai começar, né? O curso começa com exercícios, diferentes exercícios para você experimentar a tinta. Depois, as pinceladas, que são muito importantes, compreender como que a gente cria os verdes, os tipos de verdes diferentes. Não é só pegar aquele verde que está pronto no seu estojo, e aí começar a aprender tipos diferentes de folhas, depois as pinceladas das flores porque elas são muito importantes. Cada pincelada dessa conta uma história na hora de pintar uma flor. Aí é entender o formato. Por que que a gente não precisa necessariamente desenhar? E é por isso que eu falo, você não precisa saber desenho. Vocês viram? A gente não desenhou, a gente só marcou. Então, isso é uma noção que a gente aprende ao entender um pouco a estrutura. Então, a gente não precisa necessariamente desenhar para pintar flores. E aí a gente começa mesmo, fazer uma a uma, as 12 flores que eu ensino no curso, porque, como eu falei, o curso eu ensino 12 flores, mas ao longo da sua jornada, nas lives, em tudo, você vai aprender muito mais. Então, olha como a tulipa que eu ensino no curso é mais simples. Por quê? Gente, é primeiros passos, mas a coisa vai se tornando mais complexa até chegar nesses tons mais claros, né, diferenciados. E aí a gente começa a pegar essas flores e colocá-las no contexto de um jardim, criar os elementos que vão enriquecer o jardim, entender o esquema das cores. Eu trabalho, né, mais adiante, a gente vai realmente entender as cores, as misturas mais complexas. Aqui, olha, já essa ideia da luz e da sombra, olha que interessante. Aqui, essas transparências, a leveza. Então, em cada jardim você vai aprendendo, até chegar na parte final, que é o projeto final, que é a hora que você vai criar o seu jardim que seja até inventar ou estudar ou compreender outras formas, né, de você criar suas flores ou aprender, porque você já vai entender quando você olhar uma flor, você já vai entender que pincelada que você vai usar. Então você não necessariamente precisa, eu vou desenhar e vou pintar em cima. Porque a minha ideia é que você tenha essa vivência livre, expressiva, que solte mesmo, que liberte esse jardim que está aí dentro de você, certo? Então, eu vou falar agora do curso, da estrutura, e para você entender todos os benefícios que você vai ter ao entrar para o nosso curso. E vou fazer a oferta especial. Vamos lá? Olha só, vou fechar aqui. Vou abrir um PowerPoint, porque eu quero apresentar esse curso para você em detalhes. Então, já vou abrir aqui agora. Pena que a gente não está ao vivo, que as minhas alunas não estão ao vivo. Olha, já está escuro aqui, mas eu quero, sabe, gente, partilhar isso com vocês. Ah, então tá escuro, então eu já tô até meio, né, já não tá aquela luz porque eu estava na luz do dia, então nem me preparei para fazer essa live à noite. Ah. Então vamos lá. Vou fazer o sharing aqui com vocês, né? O compartilhamento. E eu vou falar um pouco do curso para que você entenda os benefícios que você vai ter ao entrar comigo, né?
ao estar comigo nessa jornada. Então, meu curso de aquarela é o curso do Jardim ao Papel, que é essa aquarela floral para iniciantes. Essas flores mais leves, mais ilustrativas e ao mesmo tempo muito lindas, né? Olha só, esse é o seu momento de florescer na aquarela. Sabe, não deixe essa oportunidade passar. E quais são as vantagens que você vai ter nesse curso? Primeiro, todas as aulas são passo a passo, 100% gravadas. Então, naquele curso que você entra e as aulas vão chegando, não, você já tem acesso a tudo. E como eu te dou essa garantia de 7 dias, você já vai olhar tudo, você já vai ter noção se esse curso é para você. Ao mesmo tempo, o material didático, e eu vou falar mesmo, eu botei impecável, porque o meu material é impecável, gente. É um material riquíssimo. Cada aula, você vai lá na aba material, você baixa o material é lindo, é extremamente bem feito, extremamente bem cuidadoso. E assim, entrou, você pode baixar tudo já. Você já tem acesso a todo o material. Então não tem nada que, não, eu entrego depois muitas outras coisas extra para vocês, mas agora é todo o material lá disponível de todas as aulas. O suporte pedagógico, você fala comigo pelo WhatsApp, você fala comigo no Instagram, você tira todas as suas dúvidas, você pode falar comigo, eu sou extremamente acessível, as minhas alunas sabem disso. Claro que tem hora que eu não posso responder, mas assim que eu acesso, eu já respondo. E tem a minha metodologia, que é uma metodologia comprovada. Vocês viram, a aluna, ela mal começa, a hora que ela já entende os processos, a aquarela dela já vira uma outra coisa. É, sabe? Pena que hoje as meninas não estão aqui agora, porque muitas trouxeram depoimento para falar sobre isso. Então, assim, foi uma metodologia pensada com muito cuidado, pensando no meu próprio aprendizado. Infelizmente, nessa live eu não contei um pouco da minha história. Lá no ao vivo a gente falou um pouco da importância, por que que essas flores são tão importantes para mim. Mas tudo bem, a gente vai ter tempo para se conhecer. O acesso é vitalício. Pensa, você vai estar lá, tudo que tiver na Hotmart está lá e vai ficar lá para você. Os materiais artísticos que eu proponho são materiais também acessíveis, mais baratos. Tudo bem que você possa comprar materiais mais caros, mas por que que eu estou propondo você dominar materiais mais acessíveis, que são até mais difíceis de se dominar? Porque eu quero que você não tenha medo de gastar, de testar, de exercitar, de pintar. E aí depois você avança. E aí a hora que você entrar, sabe, a hora que você entrar nos materiais mais sofisticados, você vai ter mais segurança, clareza do que você está fazendo. Então é muito melhor. E óbvio, tem as limitações, por isso que eu te falei, às vezes um material mais acessível, ele é mais difícil de dominar. Mas aí é que tá, isso vai te fazer muito mais expert no assunto. Então eu faço questão mesmo de ser uma coisa acessível para que todo mundo possa. Não vou começar com material mais caro, eu vou começar realmente com o mais acessível, porque aí, mesmo quem pode, mesmo quem não pode, vai poder estar comigo no curso. E isso para mim é muito importante. Então, é aquilo que eu mostrei para vocês. O curso ele tem esse caminho, a introdução com as técnicas de aquarela, as unidades 1 e 2, onde você vai aprender sobre folhas e flores. Depois a gente entra nas unidades 3 e 4, aonde você vai trabalhar as flores em si, os jardins e, por fim, o seu projeto final, que é a criação do seu próprio jardim, a sua autonomia, porque eu quero que você tenha autonomia, eu não quero só você copiando as coisas. E os bônus? Aqui estão os três principais, mais importantes bônus do curso, que são os 3 e-books da coleção Aquarela Sem Mistério,
que é um livro, um guia de materiais, desde quem está começando até o profissional. Então, você já tem um guia para te acompanhar a sua vida inteira. Claro que outros materiais ainda podem ser lançados, mas esse guia é muito completo. Explica detalhes, como usar, como gastar, como eles são feitos, como você interpreta, lê um rótulo de uma tinta. É muito completo. O outro livro é um livro sobre história da aquarela. Uma pesquisa que eu fiz com muito carinho, com muita profundidade, para te trazer um panorama, para você, sabe, visualizar o que que é a aquarela. A aquarela é muito ampla, complexa, tem uma história muito longa, então é muito legal. É mais um conhecimento, né? E o último, que é sobre cores, e é um livro sobre teoria das cores na aquarela, que normalmente os livros de teoria das cores são mais gerais e teoria das cores, especificamente para aquarela, são raríssimos em português. Então, esse é um livro que eu realmente pesquisei muito para fazer e trabalhar e trazer para você. Então, são maravilhosos esses três e-books. Você vai ter acesso de 6 meses ao canal de dicas, que é um canal do Instagram, onde toda semana eu posto uma live, eu faço uma live, eu coloco uma dica. Então, ali você pode participar, você pode me fazer perguntas ao vivo ou depois mesmo você vai acessar. Vou até mostrar aqui esse canal para vocês no meu celular. Olha, vamos ver se dá para ver. Não, não dá. Eu estou fazendo sharing, depois eu mostro para vocês o canal. Ele é muito bacana. E aí, depois de 6 meses, é possível você seguir, mas é super baratinho. Mas não preocupa, o foco é agora você poder aproveitar isso enquanto você está aprendendo. Toda semana um aprendizado novo. E as lives mensais também, que você vai participar ao vivo comigo, como assim, uma via Zoom, né? Como foi o evento de hoje. E cada live a gente trabalha um exercício mais livre, um exercício mais complexo. E isso é muito legal para você realmente ampliar a sua percepção da aquarela. E todas essas lives ficam na Hotmart. Então, mesmo que passar 6 meses, você vai sempre ter acesso a elas, porque você vai poder assistir depois. Então, só esses bônus, gente, eles valeriam mais do que o que eu estou cobrando pelo curso. São muito mais, são 2, 3 vezes mais caros, né, do ponto de vista de valor mesmo, material, do que o curso. Foi muito empenho, foi muita energia minha colocada nisso. Porém, mais do que um curso, essa é uma oportunidade de transformação, e esses são os maiores bônus. São os bônus de você encontrar um espaço para ser só seu, um momento de você, sabe, focar sua energia naquilo, os problemas ficarem para outro momento. É um momento de cura, é um momento de partilha. É um momento de muita satisfação, de você falar, olhar uma coisa que você fez e você fala, nossa, eu sou capaz de fazer. Você observar o seu crescimento. Você sabe, a gente até estava falando disso hoje na live. Você ter coragem de se expor, sair desse embotamento, sabe? Mostrar, se orgulhar das coisas que você faz. E isso, gente, não tem preço. E é isso que a aquarela promove na gente. A gente vai só crescendo e ficando cada dia mais feliz com as nossas produções. E ao mesmo tempo inquieta, querendo mais. Gente, isso não tem preço. Porém, o meu curso tem um preço. E o curso hoje está com uma promoção especial, só até esse finalzinho do domingo. Então, se você está assistindo a live, que seja no sábado à noite, que seja no domingo de manhã, no domingo à tarde, corre, porque vai acabar essa promoção. Porque o curso ele custa R$ 296. E agora, hoje, para esse grupo, para esse momento, né, que por isso que eu chamei oferta Coração de Mãe, vai ser só por 12 parcelas de R$ 25. Você vai poder parcelar isso, ou seja, gente, R$ 25. O que que você compra com R$ 25? Nada.
ou 245 à vista. Então, assim, é um desconto muito bacana para esse momento muito especial. Como vocês viram, esse preço não cobre nem de longe o que esse curso vai te entregar. Então, não deixe esse jardim florescer sem você, sabe? Oxe, deixa eu tirar aqui isso, desculpa. Não deixe esse jardim florescer sem você. A sua arte merece nascer agora. Sabe, essa é a mensagem. Eu quero que você tenha coragem de vir, de dar o primeiro passo, de estar com a gente nessa turma. Vai ser um processo incrível. Sabe, gente, são muitas as possibilidades da aquarela. Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui à mão. Ah, eu nem sei onde é que estão as minhas aquarelas. Eu tenho tantas aquarelas lindas que eu gosto de mostrar. Ah, eu quero mostrar uma coisa antes de eu fechar aqui. Presta atenção, pera. Era até um negocinho da aula que eu queria mostrar. E eu até coloquei lá no grupo. Deixa eu abrir aqui a minha, a minha tela. Eu queria mostrar isso aqui. Olha que legal. Esse cartão é o estilo de cartão que eu costumo fazer. Então, que você pode fazer, olha, eu até botei dois tons, eu corto, né? Ou eu compro um papel redondinho, pinto, coloco isso aqui, que é um forrinho, mas você pode botar uma rendinha, alguma coisa assim. Geralmente aí eu dobro, né, o papel, compro um papel um pouquinho mais fino, escrevo as coisas que eu quero escrever, pinto a flor, que é meu tema aqui dentro. Olha como fica lindo. Então, uma ideia que você pode fazer agora pro Dia das Mães, correndo para entregar amanhã, ou mesmo para depois. Você pode entregar esse presente lindo. Porque é isso, gente. Olha, existem tantas possibilidades de você ir além em tantas outras técnicas. E todas essas técnicas, você me acompanhando nas minhas lives, nos meus, sabe, nas minhas pinturas, você vai poder coisas mais leves, coisas mais complexas, coisas mais modernas. Gente, desculpa, já tô 2, 3 lives seguidas, minha voz já foi. Aquarelas mais botânicas, mais realistas, mais o meu estilo luz, solto, ou seja, você vai ter um universo ao seu alcance comigo. E é isso que eu estou te convidando, para você estar comigo nesse momento. Olha, me perdoa a falha que aconteceu. Você não vai poder acompanhar as minhas, sabe, as meninas falaram, as meninas tiraram dúvidas, mas eu tô aqui. Manda para mim as suas dúvidas. E a gente vai, eu vou tentar esclarecer. Fica no grupo. O grupo não é só para esse momento, porque é um grupo que eu quero toda semana trazer uma dica nova, coisas legais. Não é só para vender o meu curso, não. Porque assim, volta e meia eu quero dar essas promoções. E se você está no curso, no grupo, você vai aproveitar para ter um desconto para entrar no curso. Porém, muito você vai aprender só de estar lá, certo? É o meu compromisso com você. Te espero, entra no curso, aproveita esse desconto imperdível. Beijo.